Feliz sábado para vocês. E um sábado muito especial, né? Com muitas comemorações. Hoje a gente também comemora, e foi por isso que eu fui convidada a falar para vocês sobre o sábado da criação. Todos os sábados a gente acredita são comemorações da criação. Toda semana a gente lembra do nosso Criador e a gente tem a chance de comemorar a nossa existência, a existência do planeta, o amor, o plano da salvação. E toda essa lembrança daquele que cuida de nós com tanto carinho. A gente vai fazer uma leitura agora do relato da criação em Gênesis e fazer uma comparação para a gente ter uma compreensão melhor de como a Bíblia descreve os eventos do dilúvio também. Eu queria pedir para vocês curvarem a fronte mais uma vez e eu vou fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Criador e nosso Redentor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos e os nossos corações, guia-nos no estudo da Tua Palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente tem aqui, eu vou usar só algumas imagens para a gente ter de apoio, assim, então de vez em quando eu vou pedir, eles vão colocar uma imagem ali para mim. Pode colocar a primeira imagem. O primeiro verso da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na Bíblia e no Antigo Testamento, na forma da literatura que era formada pelos hebreus, a expressão céus e terra sempre simbolizou a totalidade da terra ou a totalidade do universo. Nesse caso, a gente tem um contraste entre os céus e a terra, que foram formados, e logo em seguida, no próximo verso, a terra. Então a gente vê, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Nesse contraste, a gente consegue compreender uma expansão da expressão céus e terra para incluir o universo todo. Então a Bíblia começa descrevendo no seu primeiro verso que Deus é o Criador do universo. E Ele criou tudo o que existe no universo. Tudo o que existe veio da mão dele. Já no verso seguinte, o texto se vira para a criação que interessa a nós, seres humanos. A criação do nosso mundo, do nosso planeta, da nossa casa. Isso significa que existe, e aí teologicamente se referem a isso um intervalo. Um intervalo do momento em que Deus cria o universo para o momento em que Deus cria a terra. Mas quando Deus chega para criar a terra, em que grande parte do universo habitado já está criado, talvez todo o universo, a terra está sem forma e vazia. O nosso planeta, a forma, a rocha, provavelmente já existia, foi criada junto com o universo. Mas no momento em que Deus decide trazer a vida na terra, é que a história na terra começa. Então ele se volta para a terra e diz: agora é o tempo que eu vou passar criando esse novo mundo, esse novo planeta. E aí o relato se volta para isso e começa a descrever a terra que existe, porque foi criada junto com o universo, mas uma terra que não tem vida, que não tem luz. Escrita da seguinte forma: a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nesse momento, a gente pode passar para a próxima imagem, um ambiente sem luz e sem vida. A expressão sem forma e vazia é uma expressão que em hebraico significa completamente no caos. É uma coisa que não tem possibilidade de vida. Não é só a ausência de vida, mas a ausência da possibilidade de vida.
é um lugar indescritível. Aí ele é descrito com 2 palavrinhas em hebraico. Tohu vavohu. Obrigada. Que significa nada e bagunçado. Imagina um nada bagunçado. Nada como a palavra caos para descrever esse estado da terra. Eu sei que não dá para ver muito bem, mas tem águas, né? Dá para ver ali no cantinho, e a ideia é: não havia luz. Depois a gente tem a expressão abismo, a face do abismo. E o abismo, para nós, significa uma queda, um penhasco muito grande. Mas o abismo bíblico também representa o nada. Então, todo aquele caos está no escuro. Não dá nem para ver as coisas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí a gente percebe que neste planeta já existia água, mas sem vida, sem luz e sem nada, e em completo caos. Então a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. E Deus cria essa luz. A luz passa a existir no momento em que Deus a cria. Muitas pessoas me perguntam, quando eu falo sobre Gênesis, quando eu falo sobre criação, como é que existia luz sem o sol? E como é que o sol foi criado dias depois da luz? E a gente tem que entender que a luz de Deus não depende do sol. E que Deus consegue produzir luz sem nenhuma fonte de luz. Olha que poder maravilhoso. Então ele traz a luz sobre a terra, ele cria a luz. E somente depois ele vai transferir para o sol a responsabilidade de luzeiro, como a gente vê quando o sol e a lua são criados. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Eu também sou professora de hebraico, lá no teológico. E eu sou muito apaixonada por essa língua, ela é uma língua muito especial. E o hebraico tem essa maneira muito direta de descrever as coisas. Na frase que está aqui, a gente vê: Deus chamou a luz dia. E depois a segunda parte diz: e as trevas noite. Não há uma repetição do verbo, não diz: e Deus chamou as trevas noite. Mas no hebraico tem um detalhe, eles repetem o verbo trevas, ele havia chamado noite. E nesse momento Deus enfatiza a ordem do dia na criação, mesmo antes de dizer tarde e manhã. Porque ele diz que as trevas já tinham sido chamadas noite, e que agora que tem luz, a luz é o dia. E a gente vê esse equilíbrio, esse cuidado nas palavras. Do mesmo jeito que tinha entre o verso 1 e o verso 2. A criação do universo. E depois, o que nos interessa como seres humanos, a criação do nosso planeta, do nosso mundo. Depois Deus vai criar, no segundo dia, ele está, por enquanto, organizando, e ele vai criar o firmamento. O firmamento é o espaço, o que a gente cientificamente chamaria de atmosfera. Ele vai criar o firmamento, as águas já existem. E ele vai criar esse firmamento no meio das águas. Já pararam para pensar nisso? Olha o verso. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Certo? Vou pular um verso para vocês verem. 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Então o céu foi criado no meio das águas. Vou ler de novo. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento e acima do firmamento. Conseguiram visualizar? A gente tem um planeta que tinha água em toda a sua superfície.
Deus pega uma porção dessa água e separa. E separa através do firmamento. E aí tem águas acima do firmamento e águas embaixo do firmamento. Isso é muito importante da nossa compreensão de como acontece o dilúvio. E eu já vou chegar lá quando a gente falar do dilúvio. E eu vou dar uma sequência aqui rapidinho para a gente acompanhar os outros detalhes. No terceiro dia, Deus dá um outro passo. Diz o verso 9: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, as águas que estão na terra, num só lugar, e apareça a porção seca. Se toda a água está num lugar só, toda a terra está num lugar só também. E isso tem um nome científico, porque os cientistas já tinham percebido isso. Eles chamam isso de Pangeia. Um continente só, gigante. E nesse continente, a divisão, que aqui está exemplificado, de como os continentes espalhados hoje pelo planeta se encaixam. E se encaixavam naquela época formando um só continente. Ajuntam-se as águas num lugar só e aparece a terra seca no outro lugar só, também tudo junto. A porção seca Deus chamou terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. Depois ele diz: produza a terra relva, ervas, semente, árvores frutíferas e tudo. E a gente está no terceiro dia. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, no terceiro dia. Nos 3 primeiros dias da criação, a gente percebe que Deus construiu o espaço. E agora Ele vai preencher estes espaços. E tudo num passo a passo para que haja vida. Mas quando a vida chega, está tudo pronto para receber. Então, primeiro as plantas e já tem terra seca. E aí depois os animais, as aves e assim por diante. Então, o que Deus faz no 4º dia? Deus faz os luzeiros, as luzes que estão no céu. Repara, e a gente não percebe tanto isso. Ele vai dizer que chamou o luzeiro, ele não vai dizer os nomes, nem do sol, nem da lua. É sempre luzeiro, luzeiro maior e luzeiro menor. Então, no verso 14, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam para sinais de estações, dias e anos. No verso 16, fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Nesse momento, a gente tem que entender que a Bíblia interage tanto com a nossa geração, como leitores, mas também com as gerações de Moisés, como leitores. Na geração de Moisés, como leitores, você tem um período em que as pessoas acreditavam que o sol e a lua eram deuses. E as palavras sol e lua eram nomes de deuses. Então a gente tinha, na região de Canaã, na época em que os cananeus viveram lá, cidades dedicadas, por exemplo, ao sol e à lua. Templos, adoração, acreditando que eles eram deuses. Então até nisso, a literatura hebraica tem todo esse cuidado de apresentar como é. Então os nomes, sol e lua, não aparecem. E eles são chamados de nada mais do que lâmpadas. Já parou para pensar? Se a gente fosse descrever o sol e a lua como uma lâmpada no céu, tem uma lâmpada maior de dia e uma lâmpada menor de noite? Parece absurdo. É assim que teria soado para eles. Não só como uma coisa absurda, mas como uma despersonificação total. Aquilo é um objeto que está lá em cima no céu. Um deles
aparece de dia e o outro deles aparece de noite. Então, na escolha das palavras e na escolha de como montar as frases, a gente vê o cuidado de demonstrar a criação como ela era, e não como as pessoas pensavam que ela era. O outro detalhe interessante que a gente lê é quando ele fala das estrelas, né? E diz assim, no verso 16, a última frasezinha é: e fez também as estrelas. Só que, de novo, no hebraico, não está dizendo ele fez também as estrelas. Está dizendo e as estrelas. E esse pequeno cuidado no palavreado, tirando o verbo, remove a ação de criação das estrelas desse momento. E ele não está no momento de falar quando criou. Olha só o verso. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também as estrelas. E também as estrelas. O verbo mais próximo é para governar a noite. Fica implícito na nossa leitura, quando a gente remove o verbo, que as estrelas estavam lá e elas são separadas para governar a noite. E esse governar significa o quê? A sua presença. Quando a gente fala de estrela, a gente pensa de noite, a gente pensa na noite. Quando a gente fala de sol, a gente pensa no dia. Eles são marcos desses períodos. Então, enquanto Deus fez o sol e a lua durante a semana da criação, as estrelas foram criadas lá no verso 1 e são apresentadas aqui simplesmente como algo que é característico da noite e aparece de noite. Segue-se então, houve tarde, manhã, 4º dia, entramos no 5º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então agora Deus vai começar a preencher, ele já está preenchendo um espaço que é os céus acima do firmamento. Se a gente coloca aqui de novo, quando ele coloca os luzeiros no céu, os luzeiros ficam nessa parte. Mas quando ele coloca as aves, elas estão nessa parte. E quando ele coloca os peixes, eles estão nessa parte. E você vê um preenchimento de todos os espaços que Deus criou. No 6º dia, Deus cria os demais seres viventes, aqueles que são terrestres. Então ele preencheu aquele espaço acima. A gente não tem a camada de água aqui, né? Mas seria os luzeiros. Aí no céu as aves, no mar os peixes e no 5º dia os animais terrestres. Em cada criação de seres viventes, eles são descritos da seguinte maneira: cada um segundo as suas espécies. Criou Deus os grandes animais marinhos e todas as aves segundo as suas espécies. Criou Deus os seres viventes terrestres conforme as suas espécies. Répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E viu Deus que isso era bom. Deus está extremamente satisfeito com o que ele fez. E ele está criando um ambiente para o humano, para nós. E a cada passo, ele vê o que fez. E não é só julgar e dizer, está bom. É a gente entender que Deus criou com perfeição completa. Que o próprio Deus olha o que criou e diz, é muito bom. É bom. E é só quando está bom que entra o ser humano. E é só quando o ser humano entra que está muito bom. Quando a gente chega no verso 26, a gente vê que a criação do ser humano é diferente. E a primeira frase é, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Essa frase aparece em contraste com cada grupo de animal que foi criado segundo a sua espécie. E foi criado segundo a sua espécie, em cada categoria. Mas o ser humano não. O ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E ele se destaca dos animais. E do mesmo jeito que Deus tem domínio sobre o universo e tudo que existe nele, Deus coloca sobre o ser humano o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. E aí repete: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Existem duas palavras em hebraico que são comumente traduzidas como homem, mas elas são levemente diferentes. Uma delas é Adam, que a gente traduz como Adão. Adão, na verdade, significa humano. Ele não significa necessariamente homem do sexo masculino ou humano do sexo masculino. Porque na segunda frase diz assim: criou Adam, homem e mulher. Ele criou a humanidade, ou ele criou o humano, macho e fêmea. Não é nem homem e mulher que diz ali, é macho e fêmea. Nessa divisão, que não está tão explícita para os animais, mas que a gente percebe que acontece para os animais. A gente percebe principalmente quando, antes de criar Eva, Deus traz os animais diante de Adão e ele vê que não existe uma companheira para ele. Não é que ele olha cada animal e compara aquele animal a si mesmo. É que ele olha cada animal e percebe que para cada animal ele tem um companheiro equivalente. Ele não está falando que, poxa, os animais são todos amigos, e quem vai ser meu amigo? Olha que bonitinho o elefante conversando com a girafa. O que ele vê é que cada animal tem o seu parceiro, a sua parceira, equivalente a ele. Um par criado na imagem dele, um reflexo de quem ele é. Porque se você coloca o elefante e a elefante de outro lado e você compara os dois, eles são equivalentes. Eles são iguais, eles se reconhecem um no outro. Do mesmo jeito que eles reconhecem as suas crias e os seus filhotes. Adão, então, é apresentado aos animais e procura, aí que ele percebe, todos eles têm um parceiro, e eu? Quem é o meu equivalente, a minha equivalente? Quem que vai estar do meu lado? A minha ajudadora. A gente já pulou para Gênesis 2, e eu ainda vou voltar para falar do sábado. Quando Deus decide, então, criar a mulher, ele usa uma palavra muito interessante. Na criação de Adão, Deus formou o homem do pó da terra. E a palavra ali já não é criar, é formar, moldar, como um escultor. E ele sopra então o fôlego da vida e aquela forma, aquela escultura perfeita que Deus tinha feito, passa a ser vivente. Mas na hora de construir a mulher, os verbos usados são diferentes. Então, em primeiro lugar, ele faz descer um sono muito forte sobre Adão. E ele tira de Adão o seu lado, a sua costela. E daquela costela, ele constrói. Olha que interessante, ele não forma a mulher, ele constrói a mulher porque ele tem uma peça. E com aquela peça, ele vai construir a mulher. Essa pecinha liga os dois seres humanos e faz com que eles sejam um. Ela veio dele. E olha o equilíbrio da criação. A partir de então, todos os seres humanos vêm de uma mulher. Todo homem nascido vem de uma mulher. E a gente tem uma marca, uma cicatriz que mostra isso, que é o umbigo,
O pessoal gosta de perguntar também, né, se Adão tinha umbigo. De Adão foi tirado um pedaço e colocado um pedaço em Eva. Adão não tem umbigo. Adão tem uma cicatriz do mesmo lado que Eva tem uma cicatriz. E que mostra que um veio do outro. E que um é parte do outro. Igual, cada ser vivo, cada ser humano que nasce tem uma cicatriz, que é o seu umbigo, dizendo, eu vim da minha mãe. Eu não vim do nada. Eu vim da minha mãe, eu estou ligado a ela. E Deus cria esse elo com o equilíbrio. A primeira mulher veio do homem. E a partir de então, todos os homens vieram de uma mulher. Deus também cria o equilíbrio, criando um momento único de contato entre ele e cada ser humano individualmente. Ele não forma os dois e eles acordam juntos. Ele forma o homem, e o homem acorda, vem à vida e vê quem? Deus, em primeiro lugar. E ao ver Deus em primeiro lugar, ele reconhece Deus como seu Criador. Aí ele põe o homem para dormir. E vai recriar esse momento só com Eva. Então ele vai se voltar, Adão está dormindo, e ele vai se voltar para essa outra criação e vai passar tempo individual com ela. E vai construir, acordar, e a primeira coisa que Eva vê é Deus. Deus em primeiro lugar. O elo de cada ser humano com o seu Criador deve ser o primeiro nas nossas vidas. Ligando a gente a Deus de uma maneira ininterrompível com qualquer outra coisa. É a ligação com Ele, é o que vem em primeiro lugar. E nesse elo a gente se junta a Ele e depois com os outros. E a gente vê, descrito nas palavras de Adão, o momento que ele vê Eva e percebe que Eva é a sua companheira. Eva é descrita antes de ser construída como sua ajudadora idônea. Ajudadora porque é parceira, idônea porque é equivalente a ele. Muitas vezes a gente lê a palavra ajudadora e pensa que quem ajuda é menos do que quem está sendo ajudado. A gente tem uma outra palavra, assistente, que significa que a pessoa está um passo abaixo, né? Tem o diretor e o diretor assistente. Só que a palavra ajudadora na Bíblia não é usada desta forma. Aliás, a palavra hebraica ajudador é Ezer. E a palavra Ezer, a maior frequência dela é para Deus. Deus é o nosso ajudador. Na concepção bíblica, no conceito bíblico, aquele que ajuda é porque ele tem poder para ajudar, não porque ele tem menos poder. Mas ele tem talvez uma habilidade que a gente não tem. Mas quando Deus cria uma ajudadora idônea, essas palavras no hebraico não estão no feminino. Elas estão neutras. Ajudador, idôneo. Elas estão no neutro porque a ajuda não vai de um lado só para o outro. E o idônea não vai de um lado só para o outro. Não é só ela que é ajudadora e não é só ela que é idônea. Eles são ajudadores idôneos. Eles são equivalentes. Então Deus representa na união entre homem e mulher, marido e mulher, a representação de um relacionamento que vem para fortalecer a humanidade. Eles se ajudam. E ao se ajudarem, também são representantes de Deus na terra. Ajudam um ao outro como Deus ajuda cada um de nós. E como Deus usa cada um de nós para ajudar os outros. A gente vê essa equivalência. Para ficar mais claro, a gente tem aqui também um pequeno... esse layout da criação. Primeiro Deus forma os espaços. E depois Deus forma ou preenche estes espaços.
Até nos detalhes da criação, Deus é extremamente organizado. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Até o detalhe de formar e construir seres humanos separadamente, para que eles tivessem uma percepção um do outro baseada numa percepção inicial de Deus. Conexão primeiro com Deus e depois conexão entre seres humanos. E o sábado? Quando a gente volta e lê no começo do capítulo 2 a respeito da criação do sábado, a gente lê que quando ele termina a sua obra, ele descansou no 7º dia. A palavra terminar, na verdade, é a palavra cessar. Então Deus cessa a sua obra no 7º dia, que começa ao entardecer. Então, ao entardecer, Deus cessa a sua obra. E daí ele descansa de toda a sua obra que tinha feito. A gente sabe que Deus não precisa descansar da sua obra. Ele não estava cansado. Então, o que esse descansar significa? Quando a gente diz para uma pessoa, descansa no Senhor, a gente está dizendo, tenha paz e confiança de que o Senhor está cuidando de tudo. A gente sente paz, porque toda a nossa vida, todas as nossas preocupações e todos os nossos problemas estão nas mãos de Deus. O nosso descanso não é só um descanso do cansaço, mas um descanso de aproveitamento de tudo o que Deus nos deu. Então, quando Deus descansa no sábado, Ele está, na verdade, curtindo. Ele para tudo o que Ele estava fazendo, para curtir um momento, para estar com tudo o que Ele criou. Então, Ele curte a presença do homem e da mulher recém-criados. O homem e a mulher recém-criados começam a aproveitar as maravilhas do jardim que Deus criou. Eles vivem naquele ambiente, eles curtem, eles observam, eles começam a ver a criação, as flores, tudo criado num mundo absolutamente perfeito. Quando você chega num lugar simplesmente maravilhoso, olha tudo aquilo e descansa. Não é um descansar porque você está cansado, é olhar para aquilo tudo e deixar aquela sensação de paz, aquela sensação de admiração, aquela sensação de aproveitamento do que é belo, do que é bom, para ser curtido. Então, o sábado é essa comemoração de tudo o que está perfeito à volta deles. E esse é o momento do sábado. Mas Deus, no criar o sábado, Ele faz uma nova forma. Ele cria uma separação no tempo. Uma separação no tempo para algo especial. Igual foi naquela tabela onde Ele cria o espaço e depois Ele preenche. Só que esse espaço do sábado é um espaço temporal especial. E do que Deus o preenche? Se a gente lê o texto, a gente vê que Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Ele preenche o sábado com bênção e santidade. E santidade em particular, uma coisa que é santo, a inscrição no turbante do sumo sacerdote, santo ao Senhor, ela significava separado, dedicado. Então Deus preenche o sábado com separação. É quando a gente separa o nosso tempo, separa o nosso melhor, separa o nosso ser para estar com Deus e para curtir, ser feliz no nosso Criador e em tudo que Ele criou. Tanto o sábado quanto o casamento são instituições criadas por Deus antes do pecado. O descanso não é só o descanso físico, mas um descanso, uma celebração e um momento especial. Infelizmente, esse momento especial é perdido na hora do pecado. E o sábado
não é mais o mesmo. E o casamento não é mais o mesmo, como ele será no céu novamente. Mas mesmo assim, o sábado é preenchido também de bênção. E no sábado, ao se separar do mundo, se separar de tudo que nos pesa, nos preocupa, e ao nos jogarmos aos pés de Deus para separar o nosso tempo para Ele, para entregar o nosso eu para Ele, é um momento que a gente pode chegar perto de como eram as coisas no Jardim do Éden. A gente sabe que no decorrer da história bíblica as coisas não foram sempre boas, na verdade não ficaram boas por muito tempo. E a gente vê no capítulo 3 a entrada do pecado, a gente vê no capítulo 4 o primeiro assassinato, a gente vê no capítulo 5 uma genealogia de gerações, e a gente vê no capítulo 6 que a corrupção é tal que Deus se arrepende de fazer o ser humano. O arrependimento de Deus, as palavras usadas para arrependimento na Bíblia são duas. Na verdade, uma é usada para arrependimento, mas tem uma outra palavra ligada ao arrependimento. Então, uma é a palavra para arrependimento, naham, e outra é a palavra voltar. E é voltar no sentido de, literalmente, você fazer o retorno. Mudei de direção e fui na direção completamente oposta. Se você está indo numa direção e faz algo de que você se arrepende, o seu arrependimento leva você a mudar de direção. Ele deve levar você a mudar de direção. Mas a palavra hebraica para arrependimento, ela é uma palavra que significa uma dor muito profunda. É aquele sentimento mesmo, aquela sensação muito ruim quando você se arrepende. E ela parece que vem daqui. E ela significa também, em outros contextos, compaixão. A palavra voltar nunca é usada para Deus. Só a palavra arrependimento, naham. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei. Aí você tem o quê? Essa dor. É quase que dó. Deus olha o estado que a humanidade chegou em pouquíssimo tempo e sente dor e sofre ao ver como eles estão sofrendo. Deus se arrepende de ter feito Saul rei porque ele sente a dor que ele vê o que o povo está passando. Mas o arrependimento de Deus não gera uma volta, porque Deus sabe em que direção ele está indo. O arrependimento de Deus, no capítulo 6, leva Deus ao dilúvio. E muitas vezes a gente lê o dilúvio como se ele fosse uma punição pela violência que existia na terra. A gente lê como se Deus estivesse castigando aquelas pessoas pelo mal que fizeram. Só que, na realidade, a dor de Deus e esse arrependimento, essa compaixão que isso gera em Deus, representa mais Deus olhar o sofrimento da humanidade, gerado pelas escolhas e pela violência da humanidade, e dizer, eu tenho que eliminar esse sofrimento. Então, quando Deus envia o dilúvio, Ele está enviando para a humanidade uma página em branco. Ele está dizendo, vamos começar de novo. Nós não podemos voltar ao Éden enquanto o Salvador, o Messias, não vier. Mas nós podemos começar de novo. Então, quando você entende o dilúvio como uma chance de um recomeço, uma segunda chance, uma página em branco, você entende por trás dele a misericórdia divina. A misericórdia de Deus dizer, vamos começar de novo, apaga o que está aqui. E o dilúvio é exatamente isso. Ele é exatamente isso, porque aí você pega a terra assim, ó. Bonita, perfeita, mas cheia de violência. Paisagens lindíssimas. Uma natureza... Eu não sei dizer para vocês cientificamente o que uma camada de água em volta faria em termos de clima, em termos de estabilidade, né? A gente não teria
Ellen White descreve, a gente não tinha os polos, a gente não tinha altas montanhas, a gente não tinha neve, frio, calor extremo. Eu não sei explicar para vocês, mas fazia diferença. Se você imaginar essa camada de água como uma lente, sabe quando a gente vê as coisas através da água? Imagina olhar para um céu sem uma única luz na terra e ver as estrelas através de uma lente de aumento. Imagina o céu como ele era. Então, essas coisas que a gente não tem mais. E Deus decide, então, trazer o dilúvio. Eu vou ler para vocês a descrição do dilúvio para vocês encaixarem no que a gente vê aqui. Então, estou no capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu. As fontes do abismo são as fontes que estão na terra. Elas se rompem e começam a criar os continentes. As fontes subterrâneas se quebram, se rompem. E as comportas do céu se abriram. Então, a chuva do dilúvio não foi um acúmulo de nuvens que derramam uma chuva muito grande. A palavra usada não é "e choveu", é "e abriu Deus as comportas do céu". Deus tinha colocado essa água acima da terra para que fosse possível aparecer a terra seca quando ele ajuntasse as outras. Porque era muita água e as águas cobriam o planeta inteiro. Quando Deus abre esta comporta, essa água toda cai de volta na terra. E em 40 dias a terra está novamente coberta de água. Vocês perceberam como a gente foi andando os passos contrários da criação? Deus começa a descriar, ele está rebobinando até um certo ponto, para poder começar a história da humanidade de novo. E a gente volta ao começo, onde a terra está coberta pelas águas. As águas que romperam e vieram das fontes subterrâneas rompem os continentes. A gente sabe por experiência que esse rompimento e o tremor dos continentes gera tsunamis. Então você não tem uma água simplesmente cobrindo o planeta. Você tem uma água cobrindo e se movimentando por todo o planeta. E agora Noé tem que esperar, porque o próximo passo volta ao começo. Agora Deus precisa baixar as águas. Mas agora Deus não coloca novamente aquela camada de água sobre a terra. A terra agora tem a sua atmosfera como a gente conhece hoje, sem a proteção e sem a lente dessa camada de água. A teoria criacionista acredita que uma ferramenta usada por Deus foi, por exemplo, a idade do gelo, em que Deus congela uma parte das águas, para que possa haver esse secamento das águas, né? Elas precisam se acumular em outro lugar agora. E a Terra que a gente vive, o planeta, é um pouquinho diferente daquele planeta criado por Deus na antiguidade. Deus faz tudo isso, Deus desfaz tudo o que Ele fez, só para dar uma segunda chance a um planeta que estava tão perdido que a gente ia sofrer muito até a chegada do Messias. Ao começar de novo, Deus dá aquela página em branco. E Ele começa a nova página com um homem justo. Ele não negou às pessoas daquele período a chance de entrar. Ele não negou a eles espaço. Entrem na arca. Noé pregou 120 anos.
mas eles não quiseram acreditar no que Noé estava falando. Não é só a ausência de prova científica. No fundo, é uma escolha que a gente faz com o nosso coração e com os nossos pensamentos. Deus dá essa segunda chance para que a gente pudesse chegar perto do Messias com uma terra um pouco melhor. E a gente sabe, pelos escritos da irmã White, que é nos fins do tempo que a gente agora está se aproximando da violência que havia na terra naquela época. Hoje à tarde eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o dilúvio e um pouco mais sobre como essa história era contada para os povos diferentes e como, ao contar uma história, a gente apresenta a nossa interpretação e a nossa visão dos fatos que aconteceram. E como isso ajuda a gente a compreender o dilúvio na Bíblia como escrito na versão de Deus. Eu espero que vocês estejam aqui também. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, ajuda-nos a ler a Tua palavra com cuidado e atenção. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a poder aplicar, viver a Tua palavra, sermos realmente representantes Teus aqui na terra. Em nome de Jesus, amém.